Olá, sejam bem-vindos ao quinto episódio do podcast InvestMob. Hoje aqui a gente vai falar para vocês um assunto aí bem interessante para quem quer investir num formato diferenciado em imóveis. A gente vai falar sobre a renovação de imóveis, como você pegar imóveis que já estão prontos há um certo tempo e você dá um tapa neles aí, né? Para dar melhor, né? E ter uma valorização financeira neles. Isso de fato, olá pessoal, tudo bem? De fato é um episódio para quem quer investir em imóvel mais usado, né? Não é um imóvel novo. Então a gente vai focar hoje quem está investindo em imóvel usado, que também tem oportunidade justamente de lucratividade com esse tipo de empreendimento. Mas sem esquecer, pessoal, antes, já iniciando, curtir, compartilhar o vídeo, dar um like lá e lembrar do nosso patrocinador, né? É isso aí, vamos lá. Bloco Construções e a Vetex aí. Então, pessoal, hoje vamos começar. Acho que quem está acompanhando o nosso podcast lembra do último episódio que a gente falou de investimento, dos erros iniciais dos investidores, né, em imóveis. E hoje a gente vai falar dessa estratégia de renovação de imóvel. Muita gente tem imóvel, acha que ele vai perdendo valor, mas se você tiver uma estratégia de renovação, de crescimento, a gente vai até comentar aqui que tem empresas especializadas nisso hoje, que ganham muito dinheiro fazendo isso, e que você também pode fazer no seu para ter uma lucratividade boa e render seu dinheiro ali no negócio, né? Tem um nomezinho em inglês para esse tipo de renovação de imóveis, né? Que o pessoal chama de house flipping. É você pegar um imóvel, Arthur, você compra um imóvel, a estratégia começa assim, você pegar um imóvel num local valorizado, então contextualizando aqui para a nossa cidade, para João Pessoa, né? Um bairro, por exemplo, como Tambaú, que é um bairro que tem alguns imóveis que as edificações são boas ainda, mas que é um bairro com muita valorização. Então, você pegar um prédio que o prédio em si não é tão velho, mas que o apartamento já está com um certo desgaste, tipo assim, está com piso muito antigo, com vaso, bancadas, armários, e quem está comprando, né, o investidor, ele ir lá comprar um imóvel com um valor realmente mais baixo do que, bem abaixo do valor do mercado, e aí normalmente o pessoal usa essas estratégias para comprar à vista aquele imóvel, vai, reforma aquele imóvel todinho, né, troca, dá um tapa ali no imóvel, realmente deixa ele num padrão que concorreria com o imóvel novo, já com porcelanato, por exemplo, maior, com móveis projetados já novos, e inclusive aí depende do nível de investimento, né? Às vezes você pode até fazer uma estratégia de imobiliar realmente o apartamento todo, ou alugar por temporada, ou então realmente para poder agregar valor na venda, né? Então, de fato, é uma possibilidade também de investimento nesse nicho de Para vocês imóvel. verem que imóveis têm Acho várias opções e várias alternativas de investimento. Então, eu acho que o primeiro motivo que a gente tem que falar para quem quer comprar um imóvel usado, que você falou, esse é house flipping, house flipping, é justamente saber que ele está fazendo uma melhoria para rentabilizar o imóvel e gerar uma valorização naquele imóvel. Porque não é só a valorização, ele rentabiliza também, porque veja um cliente, quando ele vai chegar no empreendimento melhorado, mesmo sendo usado, ele vai entrar, vai ver imóveis projetados, um porcelanato melhor, uma estrutura bem melhor, a um custo menor do que geralmente é de um imóvel novo. Então ele vai ter uma qualidade de moradia bem melhor, pagando menos em um bairro bom, que é como você deu um exemplo aqui em João Pessoa de Tambaú. Então é uma estratégia também para quem quer valorizar e morar bem. É claro que o cliente final desse tipo de imóvel é um cliente que está querendo um imóvel rápido, né? Quem vai realmente usar o final. É diferente já do cliente que está querendo comprar um imóvel na planta, que ele quer todas as vantagens que a gente já falou para vocês aqui em vários episódios, né? Quer comprar um imóvel no comecinho, no lançamento, com um valor, aí sim, bem abaixo de mercado, e aguardar lá a entrega do empreendimento, e ele vai receber um imóvel novo, atualizado, já com uma valorização grande. E aí, nesse caso, a gente pode fazer um pouquinho um comparativo em relação a isso aí, né? Porque no caso aqui de um imóvel para renovação, né, que é essa estratégia aí de house flip, você pode deixar até o apartamento com uma pegada nova, mas você não vai conseguir modernizar o prédio, né? Então, se você estiver nos assistindo aqui, não for um investidor, né? Porque para quem é investidor, não, você vai analisar a rentabilidade
E é um negócio interessante, porque tem pessoas que querem um imóvel rápido e não quer esperar a construção, né? Tem empresa que só faz isso, né? Por Isso. exemplo, a Loft. Isso. A Loft, que eu acho que eu já até citei aqui no programa, é uma empresa nacional, né? Uma startup que hoje é uma das mais valorizadas no país, que ela faz justamente isso. Ela pega um imóvel usado mais barato, mas em bairros selecionados, não são todos os bairros de São Paulo, os mais valorizados. Ela reformula todo o imóvel, faz uma reforma, dá uma cara nova ao imóvel e depois revende com a valorização bem acima do que ele tinha quando ele comprou. Por quê? Porque ele criou uma cara nova, criou uma identidade nova para aquele imóvel. E, consequentemente, isso valoriza o imóvel. Então, eu acho que o ponto inicial para a gente falar em renovação de imóvel usado é a valorização, sem dúvida alguma. Com certeza. Porque, como você falou, o investidor tem necessidade de rapidez. E quanto mais cedo ele puder fazer esses ajustes no imóvel, ele vai ter uma rentabilidade imediata. Porque hoje em dia a gente sabe que nem só imóveis novos são valorizados, até porque tem imóveis novos que não consegue construir naquela região já consagrada por falta de terrenos, falta de espaços até para você construir algo novo. Então você pega um imóvel que já é numa região mais valorizada e renovar ele, é óbvio que você vai ter uma rentabilidade melhor se você for alugar ele ou colocar ele à venda. Né? Lembrando que a gente não está aqui para adorar a pílula, né? Também a gente vai falar aqui alguns dos pontos que tem que se ter cuidado, né? Porque também pode ser que o barato saia caro, pode ser que você pense que vai fazer um investimento ali, que vai ser muito bom, mas você tem que entender que se você não está acostumado, né, a fazer obras, se uma construção convencional já é complexa, uma obra de reforma é bem mais complexa ainda, né? Ela gera muitos fatores, porque tem várias variáveis ali que você não sabe, tipo assim, quando você, se for arrancar o porcelanato, né? Você não sabe se a cerâmica que está lá, você vai ter que arrancar o contrapiso também, ou se vai dar para colar por cima. Quando você for arrancar, por exemplo, os revestimentos do banheiro, será que vai ter que refazer todas as tubulações hidrossanitárias ou dá para aproveitar? Então tem todos esses detalhes que é importante, você que for investidor que quiser fazer isso, né? E não só você que for investidor, mas que você quiser também fazer isso para um imóvel seu, né? Porque um dos pontos que que é importante elencar é que não é só a vantagem de você fazer uma renovação do imóvel, não é só uma valorização para esse perfil que a gente falou inicialmente, né? Que é o cara que compra abaixo do mercado, faz uma melhoria no imóvel e depois vende ele com preço, com upside, né? Com valor mais alto. Mas também para você que quer ter um imóvel seu, que quer ter uma maior liquidez, né, para poder locar, porque é aquela história. Principalmente quem está locando aí para o Booking, Airbnb, né? Se você locar com um imóvel que está acabado, as avaliações vão lá para baixo e você não vai conseguir alugar mais aquele imóvel ou vai cair muito o preço dele, né? É interessante que eu acho que a melhor estratégia para quem está fazendo essa reformulação de imóvel é tornar ele funcional. Porque um imóvel mais antigo não tem a modernidade que tem os de hoje. Por exemplo, aquela pegada de você tornar tudo automático, por exemplo, dentro da casa, né? Que automatizar cortinas, ligar luzes, chuveiro elétrico, ar-condicionado. Então, tudo hoje é uma pegada mais digital. E nos imóveis mais antigos, ele não tinha essa pegada, até porque não usufruía da tecnologia há 20, 30 anos atrás, quando ele foi construído, ou até mais tempo, né? Mas então, quando você torna ele funcional para qualquer cliente hoje, você consegue rentabilizar ele, porque o cara vai estar num bairro bom, num edifício lá digamos, no melhor do bairro, que as áreas melhores são construídas rápido, né? Então você vai poder rentabilizar ele mais facilmente. Mas há sempre uma questão importante, que tu falou até no início, que é a questão do prédio. Não é só olhar para o imóvel em si, você tem que olhar também para a estrutura do prédio, porque você corre o risco de cair numa cilada, você tornar seu imóvel uma ilha dentro de um prédio que já está... Por exemplo, trazendo aquele exemplo que eu estava falando do bairro Tambaú, aqui de João Pessoa, né? Tambaú tem muitos prédios que tem 10, 15 anos de uso, que tem uma área de lazer razoável, que você, fazendo uma melhoria grande no apartamento, você vai dar
realmente um upgrade no valor de venda. Mas já tem prédios aí com 25, 30 anos que estão muito defasados, que às vezes não tem nem elevador. A esse sim, você tem que ter muito cuidado na hora de... Porque não vale nem a pena se você investir, principalmente se você for fazer uma reforma grande, talvez a conta não vai fechar, né? Por isso que tem alguns pontos que eu queria passar para vocês, que são o planejamento que vocês devem fazer, né, quando for fazer uma renovação. Eu acho que o primeiro ponto, Ayrton, é a questão da avaliação. A gente já falou sobre essa questão da avaliação. E eu acho que, se brincar, todo episódio a gente vai repetir isso aqui. Mas é importante demais você entender o contexto, né? Eu tenho apartamentos naquela região, com aquela tipologia de prédio, com aqueles itens de lazer. Quanto é que o mercado hoje está pagando por um apartamento reformado e sem estar reformado? Então é importante, não só naquele prédio. Se você tiver várias opções no mesmo prédio, beleza. Mas se não, você tem que buscar essa análise, né, no entorno para poder você entender, o apartamento, sei lá, ele estava sendo vendido um apartamento de 100 metros por 500 mil, se ele tiver todo surrado, e se ele tiver reformado, ele vale 800 mil reais. Então aí você tem que começar a ter, aí tá, beleza, eu vou ter uma vantagem aí de 300 mil reais, de 500 para 800. Aí você tem que começar, mas qual custo você vai ter da obra? Quanto é que você vai gastar para poder transferir o imóvel para o seu nome e depois transferir para outra pessoa? E nesses custos é importante mensurar não só a obra, né? Mensurar todos os aspectos indiretos que podem estar envolvidos, como por exemplo, será que tem condomínio atrasado esse apartamento que você está comprando? Será que tem alguma multa? Será que tem um passivo? Por que será que está tão barato o cliente, a pessoa lá que está vendendo imóvel? Será que está vendendo barato realmente? É só porque o apartamento está desgastado? Ou é porque ele tem alguma dívida? Então, essa due diligência jurídica, né? Acho que ver certidões, ver tudo que tem de dívida do imóvel, acho que é importante. E montar um orçamento de todas as despesas diretas, despesas indiretas de obra, né? Então, por exemplo, é importante você contratar um arquiteto. Você quer realmente fazer uma renovação num apartamento? Então, você tem que fazer realmente uma coisa moderna, fazer uma pegada ali que vai atrair clientes, né? Então, você vai ter que ter assessoria de engenheiro para fazer o orçamento da sua obra, vai ter arquiteto. Se for ter ajuste nas instalações, vai ter que ter projeto de instalações. Então, esses custos indiretos é importante fazer. E também montar um cronograma, né? Porque a gente sabe que, primeiro, dinheiro no tempo é importante, né? Você vai mensurar o retorno, a taxa interna de retorno que você vai ter do que você investiu, mas também o tempo conta como custo de obra. Então, tipo assim, você tem uma equipe lá, tem alguém que vai estar gerenciando sua obra, e quanto mais tempo demorar, você vai estar gastando por mês aquilo ali, né? Então, você tem que mensurar todos esses aspectos. Esses planejamentos da obra, eu acho que é importante quando fala em avaliar. Muitas pessoas não sabem avaliar o imóvel. E é interessante que ele procure um profissional que lhe dê essa estrutura, ou pelo menos essa visão que ele não tem, para ele não cair em uma cilada. Porque muitas vezes, você bem falou aí, não é apenas o passivo do imóvel. Tem que ver se tem um passivo, um condomínio também. Muitos prédios hoje estão, digamos, sem uma maior chance de você rentabilizar, porque o problema não é nem tanto o imóvel que você está comprando, mas muitas vezes é o passivo do prédio. O prédio não tomou conta da estrutura, a piscina deteriorou, a área de lazer, em geral, a churrasqueira, aquilo tudo, não foi feita a revitalização, as estruturas estão danificadas. E isso compromete toda a rentabilidade do imóvel que você está querendo comprar. Eu vejo muitos exemplos disso, principalmente em região de orla. Eu me lembro muito de Fortaleza, aqueles prédios beira-mar ali que o mar invadiu ali, principalmente na praia de Iracema, que prédios de alto padrão da época não tiveram o cuidado anterior de se precaver com o avanço do mar, foram sendo esvaziados e perderam valor ao longo do tempo. O cara que comprou um apartamento caríssimo caiu de valor ao longo do tempo por conta justamente das mudanças climáticas que foi o avanço do mar. Aí hoje, quando fizeram aquele aterro, né, ali, a engorda da praia, mudou. Hoje vão construir até espigão lá, um mais alto do Nordeste, de frente para essa parte de engorda. Por quê? Porque valorizou a parte, mas você que tinha aquele imóvel perdeu, porque foi todo danificado e hoje é uma estrutura que praticamente tem que ser demolida por conta da agressão do mar e do desgaste que houve com ele. Então, um planejamento, como você bem falou, tem que levar em conta tudo isso e mais uma visão futura.
Porque não adianta nada eu querer construir, reformar um apartamento, investir nele, tornar ele funcional, atual nos padrões de arquitetura, se a visão do prédio do condomínio não é de longo prazo. Se ele vai, o condomínio muitas vezes tem um custo maior que você manter seu próprio apartamento. Hoje, o grande problema hoje de quem está comprando imóvel usado é o custo de condomínio. Porque são poucas unidades, geralmente num prédio daquele, e a conta fica bem salgada. Imagina tudo isso quando for repartir para fazer uma melhoria no prédio. Eu tenho vários exemplos, por exemplo, o prédio da minha sogra é um prédio que já tem mais de 30 anos. Então, ela praticamente todo ano tem algum tipo de reforma lá. Da avaliação, né, quando você for fazer a avaliação do valor final do imóvel naquele prédio, você tem que botar na equação que o teu cliente vai analisar o valor do condomínio. Cara, Ricelli, todo ano tem algum tipo de reforma no prédio. Seja estrutural, seja de fachada, seja para melhorar que se for para dividir para poucos apartamentos, fica caro. Compromete. E o prédio dela tem 8 andares e a gente percebe que, pronto, e o último são 2 coberturas. E 4 apartamentos por andar. Então a gente vê que é um número reduzido de unidades, apesar das unidades serem grandes, mas é um número reduzido. E ainda é naquele modelo de que a água é coletiva, o consumo de água é coletivo, a energia se tornou individual, mas não era também. Então você cria um ambiente que dificulta até a valorização daquele imóvel, mesmo sendo uma região altamente valorizada. Eu vou te dizer, prédios desse tipo, a gente já viu acontecer aqui em João Pessoa, né, prédios pequenos ou muito antigos, numa região super valorizada, e existe uma tendência até da demolição desses prédios para poder retrofitar a região, né, porque aí já seria outra pegada de investimento, né, quando você vê um bairro que ele está tão valorizado, que começa a valer, e os apartamentos estão desvalorizados, que começa a valer a pena você realmente demolir aqueles prédios que estão lá, né, reembolsar as pessoas dos apartamentos e construir um prédio maior, porque a conta acaba fechando. E é o que a gente vê muito nas grandes capitais, né? Recife, por exemplo, não tem mais espaço naquela orla de Boa Viagem, Pina. A gente vê que o que acontece é a demolição de um prédio antigo para a construção de um novo. No Rio de Janeiro, a gente percebe muito isso, em regiões mais nobres de São Paulo. Então, o mercado ele é tão dinâmico que quando falta espaço, ele toma outra medida extrema, que é demolir o que estão defasados para construir o novo. Então, da mesma forma que a gente tem a possibilidade de investimento no imóvel usado, você tem também de investimento em uma área que já foi utilizada, que vai vir com uma pegada totalmente reformulada. Mas isso é para quem o land flip, né? Aí já é uma pegada de outro. Agora, me diz uma coisa. Quando a gente começa a pensar em reformular um imóvel, quais são as áreas mais importantes assim que o investidor tem que olhar com mais carinho? Rapaz, 2 áreas são muito importantes. São os banheiros e a cozinha. Eu vejo que essas... principalmente porque, vamos lá, você vai com revestimento cerâmico muito antigo, as instalações hidrossanitárias, se você tiver, sei lá, com resistos que estão embutidos em parede que já quebrou, que está aquele monte de remendo ali de cerâmica, os móveis projetados vão levando água, você sabe que estoura tudo, né? Depois de um tempo está aquele nosso tudo molenga, bancada, se for aquela bancada com aquele granito horrível, já todo trincado. Então, assim, você trocou um vaso, trocou a bancada, trocou o revestimento cerâmico, botou uns metais novos e botou uns armários novos, nem que não seja com padrão tão alto, você já deu, aí você começa, aí depois começa o molho, né? Você começa, bota um LEDzinho no forro, dá uma organizada, às vezes menos é mais, né? As decorações de antigamente eram decorações muito extravagantes, você deixa um design às vezes mais clean. Minimalista, né? Minimalista, a pegada né? de hoje. Então eu acho que essas 2 áreas aí são 2 pontos bem interessantes, né? E aí a gente pode agregar, além dessa questão dessas áreas, você analisar também um ponto que você até já chegou a citar aqui, de automação residencial, né? De você conseguir botar a dimerização de lâmpadas, de você conseguir via Alexa, por exemplo, né? Ou qualquer dispositivo aí de smart home, de você comandar o seu imóvel, né? Às vezes a pessoa acha que é frescura. Na minha casa, contar um caso engraçado dessa questão de automação, minha esposa dizia, não, isso é frescura, isso não precisa para nada não. A gente colocou uma tomadazinha smart,
E às vezes só o fator de você, às vezes, estar cansado de noite, levantar da cama, para ir lá ligar ou desligar um ventilador e ela aprendeu a desligar não era muito acostumada com tecnologia, né? Aprendeu a ligar e desligar no celular. Disse, oh, meu Deus do céu, que negócio bom, compra mais 5 tomadas dessa e bota aqui em casa. Então, assim, quando você começa a se ambientar, é aquela história, se você nunca usou a tecnologia, mas você começa a usar um pouquinho daquela coisa, você começa, pronto, outra coisa que ela aprendeu. Às vezes a gente subia a casa do primeiro andar e tinha ficado um monte de lâmpada acesa lá embaixo, já tem um botão que você dá um off e on, aperta um botão e puff, desliga tudo. Meu amigo, é muito bom. É muito prático. É. E sem falar da eficiência energética, né? Sim, com certeza. Porque a gente, com a casa, essa automação residencial, você consegue economizar muito. Por exemplo, você não vai ligar o ar-condicionado, deixar ele ligado enquanto você sai. Você pode sair quando estiver voltando para casa, clica no celular, ele vai ligar quando você chegar em casa, ele está na temperatura ideal. Outro fator, que se você tinha preguiça de descer lá e desligar os aparelhos ou as lâmpadas que estão ligadas, você com um clique já desliga tudo, já economiza. Sem falar que hoje em dia tem tecnologias eficientes para isso, né? O consumo de lâmpadas mais modernas, com estrutura, ela consome bem melhor. É você trocar lâmpadas incandescentes todas por lâmpada, por lâmpada LED, de LED, né? LED, que é o mais moderno hoje, você já dá uma redução grande, né? Por exemplo, tem incentivos que os órgãos de energia, né, no nosso caso aqui a Energisa, para famílias mais de baixa renda, algumas vezes até fomentam, né, trocar até a geladeira, porque você pega uma geladeira muito antiga, o consumo de energia dela é absurdo, né? Você pega uma geladeira mais moderna... Com consumo A, né? O consumo dela é muito menor, né? E é um dos itens que pesa muito, né? Então, assim, é bem importante. Não, e isso é um ponto importante, até para quem vai ser alugado aquele apartamento. Porque com a eficiência energética, o investidor ou o morador daquele empreendimento vai ter uma economia, porque a gente sabe que hoje um custo muito elevado é o custo de energia, né? A gente percebe tanto para quem compra imóvel usado como novo, que o custo de energia vai estar presente no mesmo nível para os dois. Então, quem tiver uma eficiência energética melhor, vai ganhar muito. E também se você for o proprietário do imóvel que você está alugando, né? Ou está até alugando, né? Por curta temporada. Enquanto mais equipamentos que têm uma eficiência melhor e com automação, você vai economizar. Tem um problema também bem interessante nisso tudo, é que aqueles imóveis usados, aqueles prédios mais antigos, ele muitas vezes não tem estrutura para receber energias renováveis. Por exemplo, a energia solar. Ele não tem estrutura para receber esse tipo digamos, de tecnologia. Já o imóvel novo, os prédios que estão saindo novo, já sai com essa pegada, já sai com espaço para energia renovável, com espaço para carregador de veicular nas garagens. E esses prédios mais antigos não têm essa pegada. Eu acho que você tem que pesar muito se vale a pena investir, porque hoje a gente sabe a tendência de carros, de veículos, de moradores com carros elétricos. Ontem mesmo teve uma reunião de condomínio no meu prédio, que uma moradora estava querendo instalar exclusivamente um ponto de recarga automotiva para o carro dela só. Ou seja, usufruto dela com o custo do condomínio. E obviamente foi negado, porque se é com o custo do condomínio, seria para todos apesar de ter pontos de carregar veículo no empreendimento, mas a gente tem que saber que se for o custo do condomínio, tem que ser repartido para todos os moradores. Então, não só ela podia usufruir, mas por todos isso que os essa outros. questão de eficiência energética, e fugindo um pouquinho do tema principal do podcast, é importante para quem está projetando, né? Por exemplo, aqui na Bloco Construções, todos os empreendimentos que a gente está desenvolvendo, né? Inclusive o Nacon, que está para sair o lançamento agora em janeiro, ele vai ter a pré-instalação não vai ter o equipamento em si do carregador, mas ele vai ter toda a infraestrutura, a fiação, já vai estar todo preparado e com a fiação já sendo derivada do medidor daquele apartamento. Então, cada pessoa vai pagar a sua conta de carregar o seu carro lá individual, né? Porque isso é muito ruim nessa questão de
esse consumo aí de energia rotativo, né? Que algumas pessoas vão ter o carro elétrico, outros não, né? Enquanto pelo menos estiver nessa fase de transição, que acho que isso deve durar aí pelo menos uns 10 anos para frente. E essas tecnologias de smart home, eu acho que é importantíssimo para quem está fazendo a renovação do seu imóvel, né? Porque você cria uma estrutura que não existia para o morador que vai morar ali. Se você vai alugar ou se você mesmo vai morar, não sei qual a finalidade do seu investimento. Mas se você traz tecnologia, eficiência energética, uma renovação estrutural dentro do imóvel, não tenha dúvida que ele tende a se valorizar. Ele vai partir para uma média muito mais alta que os outros. Agora me diz aí, quais são os principais erros que você acha que o pessoal tem na hora de fazer uma reforma dessa aí? Primeiro, de tudo que eu acho é um planejamento. Porque as pessoas só acham que vai ter o custo do material que vão comprar para renovar, esquece de calcular que tem taxas, principalmente para licenças para você construir. Outro fator que vai entrar em conta é o tempo, porque a gente sabe que em condomínio tem um período mais restrito para fazer reforma. Digamos, uma construção normal você pega de 6 horas da manhã, termina todo dia de 5 horas. Uma reforma não, você vai ter de 8 a meio-dia, volta. Isso depende, se for uma reforma residencial, né? Por exemplo, a gente está reformando nossa sala no shopping agora, que só pode trabalhar de noite, de 10 horas da noite. Então ele tem que planejar, tem que ver o tempo que vai tomar aquilo tudo, e se ele sabe que vai tomar um tempo maior, então o custo vai ser maior, principalmente de mão de obra, que hoje é o que mais pesa na reforma. Mas tem os móveis, mas a mão de obra hoje é o mais caro. Por quê? Porque a gente está vendo no mercado uma escassez de mão de obra para a construção civil. Os melhores profissionais estão empregados e com o maior crescimento da indústria da construção, não só aqui na Paraíba, mas em todo o Brasil, se absorveu muita mão de obra e agora está faltando profissional qualificado para tocar as obras. Se você for pegar um gancho para os imóveis usados, você vai ter que tirar um profissional de uma empresa que já está trabalhando, uma construtora, por exemplo, para levar para sua obra. Então ele vai sair de lá com, digamos, um passe bem mais caro do que se você encontrasse ele no mercado. Porque o grande problema disso aí que você está falando na mão de obra é que o cara vai estar alocado dentro de uma obra que vai passar um tempo longo, então ele vai fazer um trade-off na cabeça dele, né? Eu vou deixar de estar no lugar que eu vou passar 6 meses, 1 ano ou 2 trabalhando. E geralmente com carteira assinada. Com carteira assinada certo ali, ou eu vou para fazer o que eles chamam de bico, né? Normalmente a reforma os caras chamam de bico. Ou para fazer uma reforma. Pode ter certeza que você vai pagar de 2 a 3 vezes o valor lá. O que a construtora está pagando. E mais agora nesse momento de escassez. E quando você fala na questão de bico, se você pegar um pedreiro ou um profissional que trabalhe só fazendo bico nos finais de semana, lembrar que também, e aí que prolonga ainda mais sua reforma. E muitos condomínios não deixam fazer barulho no final de semana, e toda obra faz barulho. Então é óbvio que você tem que pesar esses dois lados, o que é mais vantajoso e o que é mais custoso para você, para ver se vale a pena de fato investir. Outro ponto do custo também que é importante ser levado em conta numa reforma, fora aqueles outros que eu já falei, né, das incertezas, é o custo da logística, porque, por exemplo, você está numa obra nova, você vai comprar uma areia em caçamba, vai comprar lá 12 metros cúbicos de areia. Já numa reforma não, você vai ter que comprar normalmente em reboco pronto, ensacado, que a gente sabe que é mais eficiente, mas é mais caro. Então você vai ter que transportar aquele material ali pelo elevador, não pode estar transportando toda hora. Então, a quantidade de horas que você vai gastar de pessoas para estar fazendo o transporte é muito maior do que o que você gastaria dentro, em resumo, é basicamente isso aí, nessa questão da logística. E tem outro ponto também, que hoje em dia a gente percebe muito, que tem muitos materiais que são sustentáveis, ecologicamente mais eficientes, mas quando a gente pesa isso, ele tem um custo maior do que aqueles materiais mais tradicionais, né? Então, há de entender também qual o tipo de produto que ele vai colocar no empreendimento dele, lá no imóvel dele. Porque se ele for visar esses materiais mais sustentáveis, que digamos, mais corretos para a utilidade de hoje, principalmente no momento que a gente vive, mas, ao mesmo tempo, você vai saber que vai ter um custo bem maior do que aqueles insumos tradicionais, né? E muitas vezes a gente tem que saber se o profissional vai saber também trabalhar com aquele tipo de material. Porque não adianta nada eu comprar um material
ultramoderno se o profissional que vai tocar a obra não sabe manusear? Adiantou de quê? Ou, pelo menos, serviu para quê? Para aumentar o custo da minha obra, para aumentar o custo da minha reforma. Então, são pontos que a gente começou falando positivamente para quem está nos assistindo da renovação de um imóvel, mas agora a gente tem que falar o outro lado também. Acho que é importante, a gente não está aqui para adorar a pílula de nada, né? A gente está para falar os dois lados e mostrar que é possível sim, você que quer ser investidor, você quer pegar um imóvel seu e ter uma renda aí com aluguel, principalmente em curta temporada, que dá para ganhar dinheiro, é bem um modelo bem interessante, mas é importante, né, a gente deixar claro também quais são as dores que você vai poder ter e os cuidados, né? Um ponto que eu acho que é importante nessa questão da reforma é você também evitar um excesso de personalização, né? Então, tipo assim, você não pode querer muito imprimir o seu gosto, pegar lá a sua esposa, tá dando pitaco, e dizer, não, eu queria que a reforma fazer como se fosse para ele morar ali, com muito detalhe, com muito bibelô. Será que quem vai comprar vai querer tudo aquilo? Então... Ou quem vai morar, né? Quem vai comprar, ou quem vai morar, ou quem vai alugar, né? Então é aquela história, eu acho que você tem que tentar seguir um conceito aí um pouco mais minimalista, né? A não ser, claro, se você está pensando, por exemplo, um aluguel para temporada, e você quer, tipo, gerar, tipo, sei lá, uma pegada de ambientação diferenciada, para poder, não, esse apartamento aqui tem uma pegada mais, sei lá, do pessoal do Havaí, ou fazer uma ambientação diferente, aí fica calado. Mas, assim, para o grande público, é ideal você tentar um design mais minimalista, uma coisa mais simples, sem muito enfeite, até porque você vai gastar menos, né? E vai estar agradando de forma mediana aí o público em geral, né? E o que acontece muito é quem compra isso para fazer Airbnb ou Booking, como você falou. A gente percebe quando a gente entra num tipo de imóvel como esse, é que a pegada parece muito com um quarto de hotel. A gente vê que você entra em um modelo, o outro também segue o mesmo padrão, porque geralmente você cria um modelo padronizado, para não fugir muito e pegar a grande massa de pessoas que vão locar. Mas quando eu vejo esses erros acontecerem, eu acho que o maior deles, sem dúvida alguma, é você subestimar o valor da obra. Porque hoje em dia a gente sabe que o valor, tanto de mão de obra, varia com o tempo, mas o preço de insumo tem variado bastante também. E principalmente agora que a gente está tendo um custo de materiais importados muito alto por conta do dólar. E sem falar nas incertezas de uma obra de reforma, né? Você pode ser a melhor empresa de engenharia do mundo, você pode fazer o melhor levantamento do mundo, fazer escaneamento a laser, que eu até recomendo se for uma obra muito complexa, você fazer escaneamento a laser, fazer um projeto em BIM, que seria o suprassumo aí em termos de tecnologia, né? Mas mesmo assim, você ainda vai ter muita incerteza, não tem como mensurar tudo. Aí por isso que aí é uma boa prática, né? Como em todo orçamento você deve colocar uma reserva contingencial, que aí no orçamento de uma obra nova isso pode variar de 5% a 10% normalmente. Numa obra de reforma, aí dependendo do grau de levantamento que você fez da obra, de ensaios que você possa ter feito ali para poder mensurar, mas eu colocaria aí de 20% até 50% de majoração de reforma, do valor que você usou, né? Então, tipo assim, vamos voltar para aquela conta que a gente estava fazendo. Comprei um imóvel por 500 mil, vou vender por 800, vale a pena ou não? Então, tipo assim, se você for gastar 100 mil reais na reforma e for gastar mais, sei lá, mais 50 mil de despesas indiretas aí, né? De taxas, transferências e essas outras despesas. Aí você pode pensar, pô, eu tô ganhando 150 mil e, quer dizer, gastei 500 mais 150 da reforma e vou ganhar 150 de lucro, né? Aí você pode pensar, por 500 mil, 150 mil está dando 30%, é uma margem boa. É uma margem boa. Mas e se tua reforma pular de 100 para 200? Ou se pular de 100 para 150? Então, eu já mensuraria aí, pelo menos, com uma folga mesmo, boa, 50% em cima. Então, se você analisou a obra em 100 e os ingressos mais 150, eu já colocaria 200 para poder analisar. Beleza. 100 mil em cima na verdade não é 500, né? De 700 investido vale a pena ou não? Então aí você começa aí, a taxa interna de retorno já começou a cair. Ao invés de ter uma rentabilidade boa, ele vai ficar deficitário, ou seja, vai perder dinheiro naquilo que ele tanto investiu, porque né? É aquela questão, né? Você, para comparar as suas possibilidades de investimento, né? Por exemplo, você vai ter que pegar, para comprar um apartamento novo, do imóvel que está em uma incorporação, né? Se for incorporação
convencional, você vai ter um ganho. Se for um condomínio, você já vai ter um ganho bem maior, né? Que você está comprando uma obra a preço de custo. E aí, se você for reformar, você tem que analisar realmente qual é o preço de compra, todas essas despesas, tudo isso que a gente falou até agora aqui, para ver se o ganho que você vai ter lá no final te dá uma rentabilidade boa e não analisar só um indicador, né? Você analisar taxa interna de retorno, que aí a taxa interna de retorno é você montar um fluxo de caixa de receitas e despesas mês a mês, e aí com isso você pode botar uma planilhinha lá no Excel e você vai botar TIR, né, a forma, e aí você calcular quanto é que está dando aquela taxa interna de retorno e você comparar com essas outras alternativas que a gente falou, e às vezes até com alternativas do mercado financeiro também, né? Eu já ia falar nisso, é um balizador, como né? economista eu não podia deixar de falar, porque você tem que saber se vale a pena investir seu dinheiro lá ou investir em papéis que estão dando retorno aí próximo de 13%, agora com a taxa de juros subindo. E que provavelmente o ciclo de alta dos juros, que está em 10,75, vai durar até 12%, alguns analistas de mercado já estão falando. Então, se a gente pega a Selic como nosso benchmark ali de valorização, muitas vezes é melhor você pegar aqueles 500 mil que você ia comprar no imóvel usado, deixar investido em um papel, um título do governo, ou um CDB, um CDI, um LCI, LCA, dependendo do seu perfil de investidor, você vai ter uma rentabilidade boa sem ter dor de cabeça. Porque eu acho que além de a gente falar disso, a gente tem que falar do perigo também de quem está contratando o serviço de um profissional. Porque tem profissionais bons e ruins no mercado. Isso aí a gente não pode mentir. Por exemplo, essa semana eu estava conversando com um engenheiro de uma obra, um engenheiro eletricista que estava fazendo um projeto para um apartamento. Ele falou, cara, eu já não sei mais o que fazer, porque um arquiteto colocou 150 pontos de luz num apartamento de 100 metros dentro. Aí ele, poxa, como é que eu vou trabalhar algo que foi projetado por um arquiteto do jeito que a cliente pediu, obviamente, mas dentro de um aspecto de estrutura energética que suporta, né? Que suporta tudo aquilo. Porque de fita LED, a spot direcionável, aquele que você... o pendente. Era tanto ponto que o próprio engenheiro eletricista estava vendo como poderia equilibrar tudo aquilo. Cargas. Porque ela comprou um imóvel usado e não tinha estrutura para tal. Então ela teve o custo do arquiteto, teve o custo do engenheiro eletricista, e todos eles têm que ter aquela RT para fazer a mudança dentro do apartamento, né? As reformas. Então, além de um custo com o arquiteto, ela teve que ter um outro com o engenheiro eletricista, porque ela queria daquela forma. Então, veja se fosse um profissional fraco, ele ia colocar de qualquer forma essa estrutura, esses pontos de luz, que futuramente ela poderia correr até um risco de incêndio dentro do apartamento. Eu acho que assim, até para a gente fechar, né, lembrar para todo mundo que estiver nos ouvindo ou assistindo aqui, que a máxima de investir em qualquer coisa, né, você tem que analisar o tripé, né, que é rentabilidade, risco e liquidez, né. Então, por exemplo, qual o risco de você fazer a reforma, qual a rentabilidade que está te dando, será que essa rentabilidade paga, vamos dizer assim, o prêmio do risco que você está correndo? Então é importante entender isso aí, e qual a liquidez, né. Aquele imóvel, depois que você reformar, ele vai ser líquido, então você tem que entender no mercado, normalmente, qual é a velocidade de venda de imóveis reformados, né, para poder você conseguir mensurar isso aí, e que é uma análise um pouco mais complexa do que quando você está analisando, por exemplo, uma incorporação imobiliária, que tem muito mais dados no mercado, que é bem mais fácil de você mensurar isso aí. Né? Mas eu acho que a grande sacada, pegando um gancho dessas startups que estão bombando hoje no mercado, é saber também o bairro, a localização daquele empreendimento, né? Nos outros episódios eu falei da localização, e eu acho que esse também não tem como não ser. Imóveis usados, a gente sabe que tem muitas nas principais avenidas da cidade, que foi onde foi construído inicialmente, mas qual avenida é de moradia e qual avenida de negócio? Porque, para mim, eu compraria um empreendimento residencial em um bairro mais residencial do que, por exemplo, uma Avenida Paulista da Vida, por conta da dinâmica do dia a dia ali. Mas se eu fosse comprar um imóvel usado para fins empresariais, é óbvio que eu escolher um bairro como um local como a Avenida Paulista, é um bairro mais residencial. Então tem que saber balancear muito bem essa questão da localização, porque é dela
que você vai ter o retorno depois do seu investimento em reforma. Que entra naquela questão da avaliação, né? Que foi até um dos pontos que a gente falou aqui em um dos episódios também, né? Que é muito importante você entender localização, localização e localização. Isso. Né? Influencia demais. E principalmente para saber se depois que você reformar, se realmente o imóvel vai ter aquela alavancagem que você está pensando, né? Então isso aí é um ponto muito importante. Mas de toda forma, pessoal, um dos pontos bem interessantes é que investimento em tijolo, vamos dizer assim, imóvel, nunca é uma coisa que a probabilidade de você perder é muito pequena, né? Então isso é muito... Só se não souber escolher claro, se você fizer com esses cuidados que a gente está tendo para vocês aqui, seja você investindo em corporação convencional, condomínio, reforma ou comprando terreno para poder vender depois, então qualquer uma dessas alternativas aí, normalmente vão ser alternativas muito boas. Então acho que é isso aí, né, Berto? Acho que deu um assunto bom. Para pincelar, lembrar o pessoal que a gente tá falando muito que vai trazer convidados, mas eu acho que a gente tá chegando no final já dessa parte introdutória, que foi justamente a ideia nossa, pegar os primeiros episódios para desmistificar o mercado, para a partir disso a gente trazer profissionais que vão trazer uma linguagem mais aprofundada. Então, se você quiser rever os episódios, eu aconselho rever o quanto antes, porque a gente vai começar a trazer convidados, e esses convidados vão aprofundar os temas que a gente já falou nos episódios anteriores. Por exemplo, esse agora que a gente falou de reforma, vai vir um cara que vai aprofundar isso. Se você não tiver essa base inicial, você vai ter a dificuldade de entender. Então, aconselho assistir os anteriores, curtir, compartilhar, para que você chegue nos episódios que a gente vai gravar daqui para frente, sabendo de tudo antes do profissional. E aproveita para maratonar tudinho, né? Tudo. Tem um final de semana aí, vai vir um feriado, então você pode aproveitar e assistir tudo. Agora, quer dar uma palavrinha final? Sério, eu já posso me despedir. Acho que é basicamente isso aí. Queria agradecer a paciência de todos aqui. Assistam os episódios para trás e vem muita coisa boa para frente ainda. Queria agradecer a todos, lembrar aqui do nosso patrocínio, da Bloco Construções e da Vtex. E daqui a pouco vai vir um lançamento muito bom para vocês aí no mercado. Então, pessoal, forte abraço a todos e até o próximo episódio. Valeu, obrigadão, até mais. Tchau.